Boa noite, graça e paz, você que está ligado aí no Portal da Restauração. Estamos aqui mais um domingo, esse especial para a gente louvar o Senhor nesse culto de ceia, né? Você que já está preparado aí na sua casa, nós preparamos aqui um louvor especial para a gente cantar junto. Então convido você nesse momento aí a entronizar seu coração, sua mente, porque nós vamos louvar o Senhor aqui juntos, em nome de Jesus. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar, nesse lugar. É a unção que Deus está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. A unção de Deus está na sua casa. Essa unção que desce, que traz paz, que traz segurança. E essa paz foi conquistada por Jesus Cristo lá na cruz. E essa canção, ela nos remete muito a isso. Então vamos cantar juntos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso em meu viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. La 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 la, la 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 la, la la la.
Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. La, 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 la. Oh, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Obrigado, Jesus. Essa próxima canção falou muito ao meu coração essa semana e a mensagem dela é muito simples. Não abandone o barco. Você vai chegar do outro lado. Jesus vai estar te esperando. Em tempos difíceis como esse, nós precisamos cantar essa mensagem, viver essa mensagem para não desanimar. Eu espero que fale ao seu coração essa música em nome de Jesus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, 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 oh. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois este teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Oh, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar.
para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, um sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar. Pra sonhar, pra sonhar. Sempre há uma esperança em ti, Jesus. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam firme nas promessas do Senhor, um Deus do impossível. Haja o que houver, eu sonharei, teus lindos sonhos viverei, não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. E Deus venha ressuscitar os seus sonhos, abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. E não pare, não abandone o barco, não deixe de sonhar, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui reunidos, hoje em especial celebraremos a ceia do Senhor. Certamente durante a semana você foi aí avisado a respeito da preparação da ceia. E hoje é um dia muito especial, A ceia nos leva a um momento de comunhão, a ceia nos leva a um momento de reflexão, de pensarmos mais na nossa relação com o nosso Deus, nossa relação com o nosso irmão. Então hoje é um momento muito especial. Que bom que você está aí para participar conosco. Queria que você pegasse aí a tua Bíblia, enquanto você pega a tua Bíblia. Lembrando que nós falamos na semana passada, nós iniciamos uma ministração no livro de Lucas, capítulo 24. Falamos um pouco a respeito da história de dois discípulos de Jesus que afastaram do templo, afastaram de Jerusalém, e eles foram sentido a Emaús. Explicamos o significado de Emaús, o significado, o símbolo do caminho onde eles passaram. E é interessante porque talvez seja esse o contexto de muitos, eu espero que não mais, mas até então, o contexto de muitos que estão deixando o lugar do propósito de Deus, lugar dos planos de Deus, lugar da comunhão com os irmãos, para ir sentido a um lugar incerto, que é o significado principal de Emaús. Nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito, antes de falarmos da ceia, vamos falar a respeito do encontro que aqueles dois discípulos tiveram, e tiveram a vida deles mudada. Eles tiveram uma transformação nos planos, nas rotas,
e eles recalcularam a sua rota e eles voltaram para Jerusalém. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia mais uma vez no livro de Lucas, no capítulo 24, em nome de Jesus. Nós vamos ler o texto a partir do verso 29. Eu espero que a palavra que tem sido ministrada, vale lembrar que nós já estamos agora, já praticamente há 3 meses, né, já vamos aí para quase 90 dias, né, que nós não estamos congregando fisicamente. E eu imagino que esse momento, irmão, seja um momento assim bem decisivo para cada um de nós. Desde o início, a nossa grande preocupação era exatamente que se perdurasse muito, né, durante muito tempo essa ausência, essa distância da igreja, né, que talvez alguns de nós tivéssemos dificuldades, né, de continuarmos caminhando em Cristo. E a gente percebe que isso tem acontecido, não somente, tão somente no nosso contexto, mas em outras comunidades. Temos ouvido dos nossos colegas, né, pastores de outras igrejas, né, que pessoas que têm desanimado. Eu espero que as palavras que têm sido ministradas sobre a tua vida têm sido uma ferramenta de Deus para te motivar. Espero que venha a ser uma ferramenta de Deus, né, para te dar esperança, né, para que você venha compreender que mesmo não estando, congregando no templo, nós precisamos continuar firmados em Deus. Não é o fato de nós não estarmos podendo vir à igreja que vai nos levar a ir para um lugar incerto, a ir, né, para Emaús. Então que essa palavra ela continue te motivando, que ela continue encontrando em seu coração um coração disposto realmente a receber a palavra e continuar caminhando no propósito, no plano de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. 24 de Lucas, a partir do verso 28, diz assim a palavra do Senhor: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já se faz tarde, o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, mudaram a rota, né? Onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz sejam convosco. Glórias a Deus. Somente até aí é o suficiente. Então, irmãos, aqui nós continuamos, né, na história a qual nós falamos na semana passada. Então, só para, de novo, trazer a memória dos irmãos, na semana passada nós falamos a respeito dos discípulos indo para Emaús. Eles deixaram o templo, deixaram Jerusalém, movidos por várias, né, situações, movidos por medo, movidos pela pressão, movidos pela expectativa errada que eles colocaram em Jesus. Eles então vão para Emaús. Emaús significa lugar incerto, Emaús significa também águas termais. Então eles deixaram Jerusalém, que significa o lugar do plano de Deus, lugar do mover de Deus, cidade da paz, lugar de comunhão com os irmãos. Eles deixaram Jerusalém para ir para Emaús. Só que ao chegar, né, no meio do caminho, em algum momento, eles encontram, né, Jesus vai ao encontro daqueles 2 discípulos, e Jesus então resgata aqueles discípulos. Jesus, ao abordá-los, Jesus começa a conversar a respeito de que eles estavam falando, e eles vão falando com Jesus a respeito dos últimos acontecimentos.
E aí nós falamos para os irmãos o significado, o símbolo do caminho para Emaús, porque eles falavam de tristeza, eles falavam de derrota, eles falavam de falta de esperança, eles falavam de desânimo. Então eles foram abordados por Jesus, e Jesus começou a falar para eles a respeito das Escrituras. Falaram para eles, olha, chamaram de tolos, de nécios, e foram expondo para eles as Escrituras. Agora, o texto de hoje diz que estavam eles aproximando de Emaús quando Jesus fez menção de passar direto. Então eles chamaram Jesus para que Jesus pudessem continuar com eles, para que Jesus pudessem entrar com eles. E aqui eles tiveram então um impacto na vida deles, porque no momento que Jesus entrou com eles tiveram ali a mesa, o partir do pão, e a hora que Jesus partiu o pão, simbolizando aqui o momento da ceia, na hora que Jesus partiu o pão, o texto diz que eles tiveram os seus olhos abertos, a hora que, dentro da casa, na hora que eles estiveram ali no momento do partir do pão. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito disso nessa noite. Aqui, eles encontram com Jesus e as suas vidas são mudadas, os seus projetos voltam ao original, os seus planos voltam ao original, mudou aqui o plano, como eu falei na semana passada, e aí eles fizeram vários projetos no tempo que eles caminharam com Jesus, fizeram vários planos de conquista. Eles imaginavam que Jesus iria conquistar, iria libertar Israel da ocupação romana, e é possível que eles tenham feito planos de conquista, plano de prosperidade, Israel ia prosperar, Israel ia crescer, e assim sendo eles iriam crescer com Israel, eles iriam prosperar com Israel, mas eles frustraram quando Jesus foi morto, e agora eles então deixam Israel, deixam Jerusalém, vai sentido Emaús, e eles encontram com Jesus. Nesse caminho, Jesus então faz essa mudança na vida deles. Gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de 3 momentos importantes que aconteceu para que eles tivessem as suas vidas transformadas, para que eles pudessem de novo voltar ao plano original, ao projeto original. Primeiro, o texto diz, no verso 28, que ao aproximar, Jesus fez menção de passar direto. Mas o texto diz no verso 19, que eles constrangeram Jesus, dizendo, fica conosco, Jesus. Primeiro, eles convidaram Jesus para entrar. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo em momentos em que nós estamos caminhando para Emaús. Nós estamos deixando os planos iniciais por planos duvidosos, por planos incertos. E nós muitas vezes passamos por situações de desânimo, de incerteza, de medo, situações de falta de esperança. E algumas dessas vezes isso acontece pela distância de Jesus, pela ausência de Jesus nas nossas vidas. Eu tenho visto e tenho participado da vida de várias pessoas que outrora caminharam com Jesus e eram pessoas felizes, eram pessoas que tinham esperança, que tinham expectativa, que sabiam onde queriam chegar, que tinham projetos, que tinham planos, mas que afastaram de Jesus. E são pessoas hoje desanimadas, pessoas tristes, pessoas sem expectativa, sem esperança, pela ausência de Jesus nas suas vidas. Aqui o texto diz que eles convidaram Jesus para entrar. Eu queria dizer isso para você nessa noite. Eu não sei qual é a situação em que você está vivendo, mas se você está sentindo essa distância, sentindo que você está indo para Emaús, que você está indo para um lugar incerto, convide Jesus para entrar de novo no teu coração. Convide Jesus para entrar de novo na tua casa. Convide Jesus para entrar de novo na tua vida. Sabe, irmãos, a ausência de Jesus nas nossas vidas tem feito uma sociedade enferma. A ausência de Jesus nas nossas casas tem feito de lares destruídos, famílias destruídas pela ausência de Jesus. Nessa noite, convide Jesus para entrar na tua casa. Convide Jesus para entrar no teu coração. Convide Jesus para entrar na tua vida. E eu tenho convicção, eu tenho certeza que Jesus vai mudar a tua história, que Jesus vai tirar você da rota de Emaús e voltar você para a rota de Jerusalém. Convide Jesus. O texto diz que eles convidaram Jesus, eles constrangeram Jesus. Olha, Jesus, já se faz tarde. Eles não sabiam que era Jesus, mas eles disseram, olha, já se faz tarde. Venha, entre conosco. Convide Jesus.
para entrar no teu coração. Convide Jesus para entrar na tua casa e Ele vai mudar a tua história. Eu creio nisso em nome de Jesus. O texto diz que ao entrar, ao constranger, o texto diz que Jesus entrou com eles. E o verso 30 diz que e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele Jesus, o pão, o abençoou e tendo partido lhes deu. E ao partir o pão, abriram-se nos olhos. E esse texto tem uma revelação muito importante, porque eles deram a autoridade de Jesus sobre eles, ainda que eles não tinham conhecimento a respeito de Jesus, mas Jesus tomou o lugar de honra à mesa, e ao tomar o lugar de honra à mesa, Jesus fez as honras da casa, e Jesus pega o pão e parte e dá àqueles homens. Segundo ponto que eu coloquei, eles deram autoridade a autoridade a Jesus sobre a vida deles. Sabe, irmãos, nós queremos andar com Jesus muitas vezes, nós queremos caminhar com Jesus muitas vezes, mas nós não queremos servir a Jesus. Nós queremos caminhar com Jesus porque muitas vezes nós temos interesses pessoais, nós temos interesse em que nós venhamos prosperar, em que nós venhamos conquistar, em que nós venhamos sermos curados, talvez sermos libertos, enfim, muitas vezes nós caminhamos com Jesus porque de fato temos interesse de que Jesus nos faça alguma coisa, alguma troca, algum câmbio. Nós olhamos para Jesus e vemos Jesus, vemos as mãos de Jesus, vemos que de alguma maneira Ele pode nos abençoar. Mas aqueles homens, eles deram autoridade a Jesus sobre a vida deles. Isso significa senhorio de Jesus, o servir a Jesus. É isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos dar autoridade a Jesus sobre as nossas vidas. Jesus tem que ser o nosso Senhor, o nosso Quírios, o Senhor das nossas vidas, ter autoridade para trabalhar em nossa vida, trabalhar em nosso coração, algumas vezes nós estamos em nossa vida tendo uma vida de derrota, tendo uma vida de fracasso, tendo uma vida, de incertezas, de medo, porque nós não temos Jesus como Senhor das nossas vidas. Jesus não tem autoridade para trabalhar em nossas vidas. Nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas porque nós não demos a Ele a total autoridade para mudar o que tem que ser mudado, para fazer o que tem que ser feito, para partir o pão, para nos dar uma rota nova, para nos levar de volta a Jerusalém. Nessa noite, convide Jesus para entrar na tua casa, convide Jesus para entrar no teu coração, mas mais do que convidar a entrar na tua casa, entrar no teu coração, dê a Ele autoridade, diga para Ele: Jesus, Tu tens autoridade sobre a minha vida, muda onde o Senhor quer mudar, muda o percurso, muda os planos, muda os projetos. Senhor Deus, faz planos novos, me dá um percurso novo, um trajeto novo, muda a minha história em nome de Jesus. Tenha autoridade, Senhor, eu quero dizer nessa noite, tenha autoridade para trabalhar no meu coração, tenha autoridade para trabalhar na minha vida, para fazer que os meus planos sejam os Teus planos, sejam os Teus projetos, em nome de Jesus. E por último, nesse mesmo contexto, o texto diz ainda: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, ele abençoou e tendo partido lhes deu. Irmãos, aqui tem uma revelação muito interessante, porque o texto diz que eles se assentaram à mesa com Jesus. Aqui eles ainda não sabiam que era Jesus, mas eles se assentaram à mesa, eles convidaram Jesus para entrar, eles deram autoridade a Jesus sobre a vida deles, mas mais do que isso, eles se assentaram à mesa e cearam com Jesus. Irmãos, aqui fala da intimidade, aqui fala que eles criaram um vínculo de relacionamento com aquele homem, mesmo sem saber que era Jesus, a ponto de eles terem a liberdade de assentar-se à mesa com aquele homem. Eu tenho falado sobre isso nas nossas reuniões, nos nossos cultos. A gente já falou sobre isso diversas vezes, do assentar-se à mesa, da importância do assentar-se à mesa, o assentar-se à mesa, o significado do assentar-se à mesa. Mas essa noite em especial, eu queria dizer que assentar-se à mesa, nesse contexto, eu creio que fala de intimidade. Eu gostaria de falar sobre intimidade com Jesus. Irmãos, nós estamos nos perdendo porque nos falta intimidade no relacionamento. Nós estamos nos perdendo porque nós não nos abrimos o nosso coração, nós não nos expomos para Jesus, nós não falamos para Jesus dos nossos medos, nós não falamos para Ele das nossas incertezas.
sabe? Nós não falamos para Ele das nossas inseguranças, das nossas mazelas, e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Assentar-se à mesa fala de intimidade, é a mesa que nós compartilhamos do pão, compartilhamos do suco, e é a mesa que nós nos sentimos íntimos de Jesus. A ausência do templo não pode nos afastar da intimidade com o Mestre. Nós precisamos continuar íntimos de Jesus, nós precisamos de continuar mesmo ausentes fisicamente, mas nós precisamos continuar tendo o nosso lugar de reunião, nós precisamos ter o nosso local de encontro com Jesus, nós precisamos ter o nosso momento da reunião, o momento do encontro com Jesus, o momento do assentar-se à mesa com Jesus. Isso fala de intimidade com Jesus. Muitas vezes nós nos perdemos porque nós não temos intimidade, porque nós não procuramos intimidade. E nesses dias em que nós estamos isolados, e não estamos participando das reuniões físicas, estamos aí em isolamento social ainda, possivelmente, aqueles que não têm tanta intimidade, é possível que esse pouco de relacionamento vai se esvaindo ainda mais. Não permita que isso aconteça na tua vida, porque isso pode te levar na rota para Emaús. Não permita que a falta de relacionamento com Deus, que a falta de relacionamento com Jesus te leve na rota para Emaús, na rota da incerteza, na rota das águas termais, porque é isso que significa falta de compromisso com a obra, falta de medo da pressão, medo de relacionamento. Então não permita. Assente-se à mesa com o Mestre, assente-se à mesa com Jesus, assente-se à mesa do Senhor, porque a mesa é lugar de intimidade. Olha que lindo, quando eles assentaram à mesa e eles tiveram a experiência do partir do pão. Sabe, irmãos, quando isso acontece, eu fico pensando, eu acredito que Jesus tinha uma maneira peculiar de partir o pão. Eu imagino que Jesus tinha uma maneira toda pessoal, toda dele, porque na hora que ele partiu o pão, o texto diz que eles tiveram os seus olhos. Olha o que diz no verso 31. Então lhes abriram os olhos e eles reconheceram Jesus. Aí Jesus desapareceu da presença deles. Mas eu queria chamar aqui a atenção dos irmãos que eles só tiveram os seus olhos abertos quando eles tiveram o comportamento de chamar Jesus para casa, de colocar Jesus como autoridade sobre a vida deles e de assentar-se à mesa com Jesus. Muitas vezes nós ainda estamos com os nossos olhos fechados, envoltos em uma névoa, nós não conseguimos perceber as coisas espirituais, nós não conseguimos perceber as coisas que estão acontecendo, porque muitas vezes nós não temos esse relacionamento com Jesus. Jesus não está presente em nossas vidas. Como nós vamos discernir as coisas espirituais se aquele que é o responsável por abrir os nossos olhos espirituais não está presente? Ou quando ele está presente não tem autoridade sobre nós? Ou quando ele está presente nós não temos intimidade com ele? Então o texto diz que ao assentar-se à mesa e ao participar daquele momento, que eu vou aqui me atrever a dizer que simboliza o momento da ceia, eles então tiveram os seus olhos abertos. Eles então tiveram a névoa que encobria os seus olhos, foram retirada naquele momento. Muitas vezes nós nos perdemos na caminhada, porque nossos olhos ainda estão impedidos de ver o mundo espiritual, estão impedidos de ver o que está acontecendo na nossa vida. E muitas vezes nós desesperamos por causa disso. O contexto daqueles homens, se você for estudar o texto com a lupa aí espiritual, você vai ver que o contexto daqueles homens até então era de falta de esperança, era de medo, era enfim, eles caminhavam dentro desse contexto até que eles tiveram os olhos abertos. E olha que o texto diz logo a seguir. O texto diz: e disseram um ao outro, porventura não ardia o nosso coração? Então é interessante, que enquanto eles caminhavam com Jesus, o coração deles era aquecido, mas eles só tiveram os olhos abertos quando eles receberam Jesus em casa. Nós às vezes o nosso coração até é aquecido quando a gente ouve falar de Jesus, quando a gente ouve alguém ministrar sobre Jesus,
mas nós só vamos ter realmente, as escamas vão cair realmente, os olhos vão ser abertos literalmente, quando Jesus entrar em nossa casa, quando Ele fazer morada em nossa casa, quando Ele for a autoridade sobre nós, quando nós assentarmos à mesa com Ele, os nossos olhos vão se abrir. E aí o texto continua dizendo, verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Aqui é interessante, eles recalcularam a rota, eles voltaram para Jerusalém. Então, no primeiro momento, eles mudaram os planos, porque eles se decepcionaram, porque eles tiveram medo, porque eles se frustraram, e eles mudaram os seus planos, saíram do plano de Deus, saíram do projeto de Deus, foram no sentido de Emaús. Aqui acontece o processo inverso. Eles encontram com Jesus, Jesus entra na casa deles, Jesus entra na vida deles, eles têm intimidade com Jesus, Jesus abre os teus olhos, e eles agora mudam os planos de novo, eles recalculam a rota, e agora eles voltam para o plano original. Eles voltam de onde eles saíram. É possível que agora eles voltam com planos novos, com planos de conquistas, com planos realmente de conquistar agora dentro do projeto de Deus para a vida deles. Mas eu queria compartilhar com os irmãos que eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o projeto inicial, voltaram para o lugar da comunhão com os irmãos. Olha o que o texto diz logo a seguir. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os irmãos. Então eles voltam para Jerusalém e eles encontram ali os irmãos. Então isso fala da comunhão. Eles voltam para o lugar da comunhão, porque Jerusalém era lugar de comunhão entre os irmãos. Eu queria, nesse momento, dizer para você, eu estou terminando, vou celebrar a ceia nesse momento. Eu queria dizer para você, curva a tua cabeça aí onde você está, na sua casa, onde você está. Eu queria que você tivesse um momento de reflexão, em nome de Jesus, com a sua fronte aí, com os seus olhos fechados, curva a tua cabeça. Comece a refletir. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante à dos dois discípulos. Talvez você esteja vivendo uma situação, talvez esses últimos meses foram meses de frustração, de desânimo, meses de falta de esperança. Talvez esses últimos meses foram meses de medo, em que vocês talvez possam ter vivido situações de sentirem fracasso, de desistência. Isso fala do caminho de Emaús. Isso fala que vocês, talvez, esses que tiveram esse sentimento, talvez de afastarem do templo, afastarem de Jerusalém para o caminho certo, para o caminho de Emaús. Mas o texto diz aqui que ao encontrar com Jesus, Jesus muda a rota daqueles homens e eles voltam para a rota ou para o plano original. Meu irmão, com seus olhos fechados, em nome de Jesus, eu quero que você faça uma reflexão como está a tua vida, e eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a vida de cada um desses irmãos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma a vida de cada um deles. Eu não sei em qual a condição em que eles se encontram, mas o Senhor conhece, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, meu Pai Deus, a condição em que cada um de nós estamos vivendo. Talvez, meu Pai, entre nós estejam irmãos, Senhor Deus, que esses últimos 3 meses tenham sido meses em que eles tenham caminhado, voltando ou caminhando para Jerusalém. Mas nessa noite, nós estamos aqui para profetizar: volte para Jerusalém, dê lugar no seu coração a Jesus, convide Jesus para entrar na tua casa, convide Jesus para fazer parte da tua vida, dê autoridade a Ele sobre a tua vida, tenha intimidade com Ele. Só assim vai ter os seus olhos abertos, os seus olhos vão cair as escamas, vão ser abertos,
e você vai voltar. Volte para Jerusalém, volte para a reunião com os irmãos, volte para a comunhão com os irmãos. Sabe, não dá para ser cristão sem ter comunhão com os irmãos. Sabe, irmãos, eu sei que talvez ainda não dá para voltar para o templo, talvez você ainda vai ter que ficar mais não sei quanto tempo aí no enclausuramento, mas isso não impede de nós termos comunhão com os nossos irmãos. Volte para Jerusalém, volte para o templo, volte para o relacionamento, volte, recalcule a sua rota e volte para o relacionamento com Deus, para o relacionamento com Jesus, para a comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. E o texto diz que ele, ao chegar ali naquele lugar, Jesus logo a seguir, Jesus encontra com eles e Jesus os saúdam com a paz. Nós precisamos disso em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa paz do Senhor conosco. Que o Senhor possa, meu Pai, Deus, tirar todo medo. Deus, que possa tirar todo receio. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, que a sua paz esteja conosco aonde nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos participar do nosso momento da ceia. Como você certamente foi orientado aí durante a semana, a ter o seu pão, a ter o seu suco, Então, nessa noite, nós vamos participar em nome de Jesus. Queria convidar a pastora, queria convidar também o Marlon para participar conosco desse momento, em nome de Jesus. Um momento tão especial, que nós vamos estar aqui celebrando a ceia. E eu queria que você, aí aonde você estiver, você possa ter um momento de reflexão, agora pensando na ceia, pensando nesse momento, tudo que foi ministrado, que você possa, eu tenho dito que a ceia fala disso, fala de reflexão, de como foi a nossa vida, de como é a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os irmãos. Então, que você tenha esse momento aí de reflexão, em nome de Jesus, e que você possa participar desse momento tão importante. É interessante, mais uma vez, ressaltar que tudo isso só aconteceu ali deles terem essa mudança de rota, de voltarem de novo para Jerusalém, porque Jesus, vou de novo aqui me atrever a dizer, que Jesus celebrou ali o partir do pão. Ao partir o pão, Jesus mostra para aqueles discípulos, revela-se aqueles discípulos de uma forma tão especial. Sabe, irmãos, eu creio que a ceia tem esse poder. Ao recebermos a ceia, muitas vezes nós somos tocados verdadeiramente por Jesus em nossas vidas. E muitas vezes nós vimos pessoas serem transformadas, pessoas serem mudadas, literalmente pessoas tendo os olhos abertos, porque participaram de um momento como esse. Então eu queria te motivar a participar, em nome de Jesus, aí aonde você está, desse momento tão especial. O texto diz que aconteceu essa mudança, os olhos abriram, quando, sentado à mesa, Jesus tomou o pão e abençoou e lhes deu em nome de Jesus. Então, nessa hora, eu queria que você mais uma vez curvasse aí a tua cabeça, onde você está, em nome de Jesus. Eu queria mais uma vez, antes de nós orarmos, eu queria só ler um texto que eu gosto muito nesse momento da ceia. O texto diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o texto diz: pois o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Verso 26 diz: porque todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e desta forma como do pão e beba do cálice. Então eu queria que você baixasse a tua cabeça mais uma vez, em nome de Jesus, que você fizesse a autoanálise, que você fizesse a reflexão a respeito desse momento tão importante. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos.
adoramos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Deus, em nome de Jesus, é possível que do outro lado da tela estejam irmãos que estejam indo sentido Emaús. É possível que tenham irmãos que estejam sem esperança, que estejam sem motivação, irmãos que estejam com medo, irmãos que estejam, quem sabe, com medo de voltar, né, para Jerusalém, que significa o templo, irmãos com medo, quem sabe, do que está acontecendo aí fora, né, dessa pandemia que instaurou na nossa né, não somente na nossa cidade, nação, mas todo o planeta está vivendo esse contexto, esse cenário. Então é possível que do outro lado da tela estejam irmãos nesse contexto. Mas a minha oração nesse momento, enquanto nós fazemos uma reflexão a respeito do nosso relacionamento com o Senhor, que em nome de Jesus, a tua palavra diz que enquanto o Senhor partiu o pão, deu àqueles discípulos, eles tiveram os seus olhos abertos. Deus, em nome de Jesus, esses irmãos que estão com medo, esses irmãos que estão sem esperança, esses irmãos que estão desmotivados, esses irmãos que estão vivendo um quadro semelhante àqueles discípulos, meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam ter os seus olhos abertos nesse momento, que eles possam saber o Deus que eles servem, que eles possam dar lugar de autoridade do Senhor sobre a vida deles, antes que eles possam permitir que o Senhor entre no coração, entre na vida, entre na casa, que eles possam dar autoridade ao Senhor sobre a vida deles, que eles possam, em nome de Jesus, ter intimidade com o Senhor, assentar-se com o Senhor à mesa, porque eu creio, Deus, que os olhos vão se abrir, e eles vão passar, meu Pai Deus, o medo, vão passar, meu Pai Deus, a falta de esperança. Deus, em nome de Deus, eu quero profetizar que o Senhor venha ao entrar, meu Pai Deus, ao tirar a névoa, ao tirar, meu Pai Deus, a névoa que impede que eles possam ver o Deus que eles servem. Meu Pai, que eles possam tirar os olhos das dificuldades, os olhos dos problemas, os olhos da pandemia, os olhos, meu Pai Deus, do problema, seu Deus, de ordem financeira. Não sei qual é a situação que eles estão vivendo nesse momento, que eles possam colocar os olhos no Senhor Todo-Poderoso, no Deus Todo-Poderoso, e saber que, estando, meu Pai Deus, com os olhos fitos no Senhor, eles estão protegidos, eles estão guardados. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos da tua igreja, que a tua igreja possa saber, meu Pai Deus, que se nós estivermos com o Senhor, Senhor Deus, nada vai acontecer que não seja da tua vontade, que não seja do teu plano, meu Deus, que nós possamos saber, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu tenho dito isso, meu Pai Deus, desde quando começou, Deus, essa pandemia, eu tenho dito, o Senhor não perdeu o controle. Meu Deus, abre os olhos desse meu irmão, abre os olhos dessa minha irmã, que eles possam descansar no Senhor, saber o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, todo medo, toda falta de esperança, toda incerteza, todo receio, meu Deus, eu quero profetizar, ainda não acabou o ano, este ano será o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Abre os olhos da tua igreja, abre os olhos, meu Pai, desse meu irmão, em nome de Jesus. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pega aí o teu pão, aonde você está, em nome de Jesus, aleluias. Deus possa, nessa noite, abrir os teus olhos, em nome de Jesus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Nós te louvamos, Jesus. Senhor, com o seu pão erguido nessa noite, aonde você estiver, Deus eterno, Deus altíssimo, nós consagramos ao Senhor este pedaço de pão. Toma em tuas mãos, em nome de Jesus, a vida desse meu irmão, o pão que está erguido do outro lado da tela. Cada um dos irmãos que estão com o seu pedaço de pão nesse momento, nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz, na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, este é o meu corpo. Comamos todos juntos, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Jesus. Abre os olhos, meu Pai.
Abre os olhos da tua igreja. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos, meu Pai, dos meus irmãos. Ah, Senhor Deus, todo medo caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que nós possamos avançar, mesmo em meio, Senhor Deus, a esse momento, Senhor Deus, nós podemos avançar, meu Pai Deus, em intimidade com o Senhor, avançar, meu Pai, nas conquistas pessoais, nas conquistas, meu Pai Deus, coletivas, como igreja. Abre os olhos da tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Pega aí o teu cálice em nome de Jesus, nesse momento, aonde você estiver. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Oh, Jesus, nós te louvamos. Erga o teu cálice. Provavelmente você está em família, né? E se tem mais alguém com você, a pessoa que está com você certamente faz parte, né, do seu círculo de relacionamento. Então você vai ter a liberdade de tomar ceia com esses irmãos. Queria destacar o ponto no texto que nós acabamos de ler, que assim que eles voltaram para Jerusalém, eles encontraram ali reunidos os discípulos e encontraram reunidos, e logo a seguir Jesus chegou. É interessante, é claro que embora o texto a seguir não fala necessariamente a respeito, enfim, de ceia, né? Mas o texto diz que Jesus chegou até eles ficaram admirados, ficaram atemorizados com a presença de Jesus. Jesus mostrou a situação, mostrou seu corpo, né? Mostrou as suas chagas. E é interessante que eu fico imaginando, né? Ali, eles naquele momento, assustados um pouco, mas Jesus falou para eles: olha, não tem nada para comer aí, né? Não tem aí um pedaço de pão? O texto diz que eles pegaram um pedaço de peixe, um favo de mel, e deu para Jesus. E o texto diz no verso 43, e ele comeu na presença deles. Isso fala de comunhão com os discípulos, comunhão deles com o Mestre e comunhão entre eles. A ceia sempre vai apontar para a comunhão, irmãos. Sempre vai apontar para a comunhão. Eu poderia pregar aqui mais um sermão em cima desse texto, para falar para os irmãos desse momento delicado que nós estamos vivendo e a importância de nós mantermos unidos, irmãos. Nós mantermos em comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Com o seu cálice erguido, Jesus, nós queremos, em nome de Jesus, consagrar ao Senhor este cálice. E também, Senhor Deus, apresentamos ao Senhor o cálice de cada um dos irmãos que estão do outro lado da tela. Nós consagramos ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor pegou o cálice na noite que foi traído, pegou o cálice, ergueu aos céus, consagrou, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, este é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Bebamos todos juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Mais uma vez, né? Acho que sempre a importância de pegar na mão do irmão. Você não vai fazer isso, pelo menos por enquanto, na igreja, mas aí com a sua família, você tem essa liberdade. Faça em nome de Jesus. Jesus, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela palavra ministrada. Obrigado, meu Pai Deus, pela minha esposa. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que estão conosco aqui nessa noite, os irmãos, meu Pai Deus, que tem, Senhor Deus, tem sido tão importante nesses dias. Sem a presença, meu Pai Deus, desses irmãos, certamente nós não chegaríamos aonde temos chegado nesses dias. Quero agradecer, meu Pai Deus, pela vida de cada um deles. Eu não preciso falar nome de nenhum deles, porque o Senhor conhece o coração de cada um deles. E a minha oração é que o Senhor possa, Deus, abençoá-los de uma forma tão especial, que eles possam saber, meu Pai Deus, o quão nesses dias eles têm sido assim instrumento do Senhor para que a Tua palavra chegue à casa dos irmãos, né, na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Nós oramos, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e a minha oração nesse momento final aqui é que o Senhor alcance, meu Pai Deus, o coração daqueles irmãos que estão em casa, que eles possam sentir, meu Pai Deus, assim como os discípulos de Emaús sentiram, eles possam sentir o coração queimando
e eles possam, meu Pai Deus, ter os olhos abertos, e eles possam, se tem alguém pensando em ir para Emaús, eles possam voltar para Jerusalém, eles possam voltar para a comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Abençoa cada um deles, é a nossa oração, em nome de Jesus. Bom estar com os irmãos, que Deus continue tocando aí na tua vida, te abençoando com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, onde você está, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, que haja paz sobre a tua casa, que haja paz sobre Israel, que haja paz sobre a nossa cidade, que haja paz sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre as nações da terra, haja paz em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.